E aí pessoal, bom dia, estamos para mais uma live. Deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje é choque metabólico, tá? Estamos transmitindo também essa live para a parte de áudio, né, do Spotify. Quem estiver escutando agora no Spotify talvez não participou da live ao vivo, está participando da nossa live agora em forma de áudio, também sejam muito bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre choque metabólico porque é uma realidade super importante de fazer, tá? Então quem não conhece o choque metabólico ou talvez até conheça por outro nome, vai entender do que se trata. Super importante para as pessoas que estão querendo melhorar algo relacionado ao seu processo de emagrecimento, relacionado ao seu processo de hipertrofia. Estou vendo muitos nomes aqui que eu gostaria que estivessem, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou revendo algumas pessoas aqui pelos nomes. Fico muito feliz que vocês estejam participando aqui da nossa live, tá? No áudio eu não consigo ver ninguém. Vamos transmitir a informação para quem está escutando também no Spotify. Mas a ideia é realmente esse bate-papo aqui, que vocês escrevam realmente todas as informações, todas as dúvidas relacionadas a esse tema. Eu coloquei aqui choque metabólico, eu só esqueci de fixar para que vocês, ou quem entre agora, saiba do que nós vamos tratar hoje, tá? 2 stories atrás eu publiquei aqui no Instagram um vídeo de quando eu fiz um choque metabólico numa paciente que vinha do emagrecimento, ela vinha bem favorável ao seu emagrecimento e de repente ela estagnou, de repente ela entrou no que nós conhecemos como efeito platô. Perca o nosso desempenho, que nós estávamos muito bem e de repente deixamos de progredir nessa evolução de emagrecimento. E a ideia do choque metabólico é exatamente essa: você enganar a homeostase, tá? Eu vou explicar mais ou menos o que é para vocês entenderem por que nós devemos frequentemente ou devemos periodicamente fazer esse choque metabólico. Quando estamos em evolução, nós temos que balancear o que está sendo ingerido e o que está sendo consumido pelo corpo, tá? E o nosso corpo, ele tende a fazer essa homeostase, que é através de desequilíbrios, ele tenta equilibrar o que nós estamos consumindo com o que nós estamos realmente gastando como fontes de energia. Estou vendo muitos nomes de pessoas novas que estão sendo convidados por outras pessoas. Muito obrigado por essa interação, tá? Fico muito grato quando alguém convida outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou o Dr. Adriano Antunes. A gente trabalha com a evolução da saúde, com a retomada do controle sobre nossa saúde, sobre emagrecimento, sobre hipertrofia. Nós precisamos, depois de 2020, nós precisamos resgatar essa saúde. Então quem está entrando pela primeira vez, seja muito bem-vinda. É essa a nossa proposta, tá? E quem está escutando a gente pela primeira vez aqui no Spotify, também essa é a nossa proposta de canal, que é trazer cada vez mais saúde para vocês. Então eu estava explicando sobre o equilíbrio entre o que eu consumo de alimentos e o que o meu corpo consome como fonte de energia. E nós precisamos desse equilíbrio. O corpo faz um desequilíbrio para equilibrar esses dois fatores. Porém, quando eu estou querendo hipertrofia, eu me mantenho em superávit calórico. Muita gente já sabe o que precisa para fazer hipertrofia: comer muito bem, treinar muito bem e descansar essa musculatura. Para o emagrecimento, eu preciso de estar em superávit calórico, ou seja, eu preciso estar devendo uma parte do que eu estou consumindo como energia, eu fico devendo do que eu consumo como substrato energético. E esse déficit calórico, ele deveria ser compensado pelo estoque de gorduras que eu tenho no corpo. Porém, o nosso corpo, entendendo que você sempre está devendo no seu processo de emagrecimento, em algum momento o corpo vai querer diminuir esse processo, vai querer economizar na taxa. Se eu estou aqui no déficit calórico, consumindo uma quantidade de calorias na minha alimentação e uma taxa metabólica elevada, em algum momento o corpo vai ter isso, fazendo desequilíbrio no nosso corpo para deixar o estoque. E acontece, vocês conhecem como o efeito
restrição da sua metabólica, ele faz com que você tenha a mesma e comece a fazer um superávit, engordar, ganhar o que você tem no fase de emagrecimento. Isso é muito bom para todo mundo que faz algum tipo de restrição. Tá travando, John? Não, para mim não tá travando. Vocês me avisam aí se está travando para eu continuar. Então esse processo, esse platô, ele acontece em qualquer dieta restritiva que vocês tentem fazer durante muito tempo, ou numa dieta muito restritiva, isso pode acontecer rapidamente. O Francelino está perguntando, seja hipertrofiar e emagrecer ao mesmo tempo. Como sim é possível? Ótima pergunta, tá, meu amigo Salves? O seguinte, estou buscando emagrecimento ao contrário de engordar, perder gorduras. O processo de hipertrofia por si só aumenta a nossa metabólica. O corpo mais musculoso, vai gastar mais calorias, inclusive em repouso. A sua taxa metabólica basal vai ficar aumentada fazendo o trabalho de hipertrofia. Por si só, você já vai começar a emagrecer. Porém, é uma linha muito tênue entre o superávit calórico para a hipertrofia e o déficit calórico para emagrecimento. Você tem que equilibrar muito bem essa dieta, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a melhor forma de você perder gorduras, sem dúvida nenhuma, é você fazer um trabalho, um treino de força, um treino resistido. Tem mais gente falando aí, por favor, falhando muito, a Cleonice está dizendo, a Rosemary está dizendo que está travando, me corrijam se está travando, para a gente começar de novo, eu não quero que perca. Marcelino está dizendo que o áudio está cortando. Gente, não sei, deixa eu conferir aqui, não saiam daí que eu vou entender o que está acontecendo aqui. Vamos sair e começar de novo, gente. Vamos sair. Que isso aqui, gente? E aí, melhorou? Me confirma se melhorou o áudio, se melhorou a transmissão. Só me avisam. Então, quando eu estou fazendo esse déficit calórico, quando eu estou em déficit calórico, eu vou entender que em algum momento eu tenho que regular, senão o meu estoque de gorduras vai finalizar, vai acabar o estoque de gorduras. Gente, me confirma se continua gravando, porque eu não estou vendo aqui. Pronto, voltou, está com problema áudio, seguidão, mas já voltou. Melhorou, Gonçalo, melhorou. Alguma coisa da configuração, já mexi aqui e ficou bom. Quando eu estou fazendo déficit calórico, chega um momento em que o corpo não quer mais continuar perdendo o estoque de gorduras que ele demorou muito para estocar. Melhorou e começou a cortar de novo, ainda está falhando. Gente, vamos começar de novo então para a gente não ter problema? Pode ser? Pode ser, gente. Vou sair e a gente volta de novo. Mas todos vocês têm que voltar, tá bom? Voltem junto comigo. A Ana está dizendo agora sim, melhorou. Minha querida sogra entrou, Maria Esther, seja bem-vinda. A Sheila está dizendo que está falhando muito. Pode ser internet, não tem filtro, não tem memória. A internet está no 5G, eu acho que não é nenhuma dessas coisas. Estou sem filtro. Gente, eu sou bonito assim mesmo, estou sem filtro. Sem filtro, a memória do celular é um iPhone novo. A internet é 5G, eu acho que não tem problema nenhum em relação a isso. Voltou. Tá gente falando que voltou, nós vamos ficar brigando com a internet. É assim mesmo, o mundo digital faz isso, né? O mundo digital tem essas pegadas de peças na gente, mas nós vamos insistir, tá bom? Então todo mundo está dizendo que agora melhorou, eu não sei, talvez alguma falha na conexão, mas nós não estamos usando filtro e nós não estamos com um telefone com pouca memória. E a internet, a princípio eu pago uma internet boa. Então vamos continuar. Então esse platô que acontece nos pacientes, só lembrando, vou me interromper um minutinho aqui para o Jabá, que eu vi uma pessoa super importante aqui, o Marcelo, que fez o comentário da internet,
nós estamos prestes a fazer um novo desafio, tá? Então interrompo a live para avisar para vocês que nós estamos prestes a fazer um novo desafio. Quem já participou dos outros cursos, dos mini cursos que nós lançamos esse ano e dos cursos passados dos anos anteriores, nós vamos fazer um desafio a partir do dia 15 agora, tá? A partir do dia 15 agora, vou fazer um desafio de 10 dias para vocês, então se prepara. Mais para frente eu vou trazer informações direitos para vocês, tá bom? Voltando à transmissão original do que eu estava falando, quando eu começo a perder muito do meu estoque, meu corpo tenta equilibrar para evitar que o platô aconteça. Ou eu aceito isso, me desanimo, acordo totalmente desanimado, com uma taxa metabólica basal lá embaixo, porque o meu corpo quer economizar. Meu corpo não tem como interferir no que eu estou comendo, mas tem como interferir no que eu estou gastando. E aí ele reduz a sua taxa metabólica, porque você está em déficit com o objetivo de queimar gordura. Ele reduz a minha taxa metabólica, iguala a minha taxa metabólica ao que eu estou consumindo, você começa a empatar e rapidamente começa a fazer um superávit e acontece um reganho de gorduras. Ninguém quer isso. Então, os pacientes, quando desejam fazer uma etapa de emagrecimento e me procuram porque estão entrando em platô, porque estão vendo que o desenvolvimento de emagrecimento que ele teve no primeiro mês, sei lá, 8 quilos, no segundo mês ele já perdeu só 5 quilos, no terceiro mês ele para de perder quilos, começa a igualar, começa a se desanimar, começa a não ter o mesmo ânimo de treino. Isso acontece com todo mundo, tá? É o famoso platô, que eu preciso tirar vocês do platô. E para eu conseguir tirar vocês do platô, eu faço exatamente o que é o título da nossa live de hoje. Eu preciso fazer um choque metabólico. Então, quem não conhecia choque metabólico, vai conhecer hoje. Nos stories, como eu falei para vocês, eu coloquei um vídeo de apenas 3 minutos que mostra uma paciente que eu fiz um choque metabólico, porém com outro nome, que todo mundo conhece, como é o dia do lixo. Eu não gosto de chamar do dia do lixo, tá? Muitas pessoas têm o hábito de dizer, não, estou precisando de fazer um dia do lixo, como se fosse uma necessidade. Não é uma necessidade. Ele talvez seja uma estratégia para você sair do platô. Se você quiser lutar contra o platô, lutar contra a sua taxa metabólica, se entupir de remédios, talvez funcione. Mas eu prefiro, com os meus pacientes, meus queridos pacientes, que eu tenho um carinho imenso por eles, eu prefiro fazer choques metabólicos periodicamente para evitar que o paciente entre em platô, tá bom? Então é muito importante que vocês entendam o que é o choque metabólico e coloquem em prática quando sentirem que estão em platô. Doutor, é toda semana? Não. Doutor, é todo mês eu tenho que fazer o dia da dieta livre? Não. É exatamente quando você entrar em platô, tá? Não entendam que o dia da dieta livre ou o dia do lixo, como vocês quiserem chamar, não entenda que ele tem que ser uma rotina. Ele tem que ser exatamente quando você sentir uma necessidade e que você veja que a sua evolução está sendo estagnada. Pronto. Quando eu decido fazer essa dieta de emagrecimento, eu sei que eu vou restringir ou em algumas calorias ou em algum tipo de macronutriente. Quando eu vejo que eu estou em platô, eu preciso de fazer um choque metabólico aumentando a minha taxa metabólica. Aí nessa estratégia eu posso incluir o macronutriente que eu não estava comendo ou aumentar os outros macronutrientes que fazia parte da minha dieta, tá bom? Doutor, uma pergunta do Jonas. O cansaço físico pela manhã é reação do corpo devido à perda de peso acelerado? Então, Jonas, o cansaço físico pela manhã tem vários motivos. Um deles é uma má noite de sono, né? Dentro das etapas de uma pessoa atlética, eu preciso de um bom treino, preciso de uma boa dieta, mas principalmente preciso de uma boa noite de sono. O cansaço físico pode ser primeiramente por isso, porque não descansou no horário que deveria descansar. Primeira coisa. Segundo, poderia ser uma característica do seu corpo diminuindo
a sua capacidade atlética, ele faz com que você acorde desanimado para fazer as atividades e por isso começa a desacelerar, ele pisa no freio do seu metabolismo, faz com que você lentifique o seu metabolismo. Então, é uma das características, tá bom? Boa tarde, Maria Soares, seja muito bem-vindo, tá? Preparem-se que daqui para 7 dias nós teremos um grande desafio, um desafio de 10 dias, tá? Tô falando isso porque a Maria Soares é uma das nossas alunas de cursos anteriores e que acabou de entrar aqui na nossa live. Então, gente, quando eu estou em platô, normalmente eu acordo super desanimado para fazer algo que eu já estava fazendo há 10, 30, 40 dias. De repente eu acordo totalmente desanimado, tá? Então, eu preciso me reanimar. Mas não é simples assim, só dizer, não, vamos treinar. O paciente acorda totalmente desanimado. Isso acontece muito por uma pessoa que está sobrepeso, bem gordinha, bem acima do peso legal, e ela começa a emagrecer e emagrece muito nos primeiros meses. Nas primeiras semanas ela perde bastante líquido, mas ela continua emagrecendo, e ela começa a emagrecer muito. Vai acontecer no 30º, no 40º dia, vai acontecer dela acordar totalmente desanimada e chuta o balde completamente. Ela desanima mesmo e fala, cara, não quero saber de mais nada disso, eu quero voltar a comer aquelas comidas que eu gostava, e ela desiste de uma proposta que estava super funcionando, mas ela desiste porque a mente dela trabalhou em contra. Sempre nossa mente vai trabalhar em contra, tá, gente? Eu já falei isso outras vezes para vocês. Nossa mente ela não está querendo que você se estresse, ela não está querendo que você treine muito, apesar de que um treino legal, um treino do crossfit, por exemplo, um treino de corrida, de jiu-jitsu, um treino de musculação, libere bastante endorfina, que você sinta aquele prazer momentâneo ali das atividades. Na maioria das vezes o nosso corpo quer que você se descanse, então ele adora ver você deitadinho ali no sofá assistindo Netflix, ele adora isso. A ideia é que você quebre essa tranquilidade dele dando um choque. Então, no dia que você sentiu ou que o seu médico está acompanhando, perceba que você está em platô, que você não está evoluindo mais, ele pode sugerir que você faça o que nós chamamos de dia do lixo ou dia da dieta livre. Essa dieta livre é fácil de fazer quando você entende a proposta, mas você não pode cair em tentação. Então tem pessoas, a Lorena está dizendo, salva essa live. Lorena, calma, vai ficar salvo inclusive no Spotify. Essa live, se não tiver nenhum problema nela, eu vou mandá-la para o YouTube para vocês assistirem em qualquer momento, mas o áudio dela, para quem está dirigindo, para quem está nos afazeres de casa, não pode assistir. Depois pode entrar no Spotify e ouvi-la sem problema nenhum. Inclusive, a nova rede social, não sei se vocês conhecem, eu já estou fazendo parte dela, que é o Clubhouse. Lá no Clubhouse é só conteúdo de áudio, então você pode entrar em salas de bate-papo para ouvir algumas pessoas conversando. Nós vamos fazer um trabalho lá depois, mas eu só entrei para participar, pegar conteúdo, aprender um pouco mais, estudar através dessa nova rede social que chama-se Clubhouse. Mas pelo Spotify, que nós também estamos agora, pode-se ouvir todas as lives. Eu vou colocar vários conteúdos também lá no Spotify para que vocês escutem somente o áudio, quem não pode estar assistindo a live, tá bom? Então, como o Arthur bem falou, o Arthur do Jiu-Jitsu bem falou, nosso corpo ele quer conforto, nós é que precisamos trabalhar em desconforto todos os dias. Se eu quero uma evolução, seja para músculo ou seja para emagrecimento, eu tenho que trabalhar em cima do desconforto, tá? Eu tenho que, inclusive, digo mais, eu tenho que administrar o desconforto, tá? Anote essa frase aí. Eu preciso aprender a administrar o desconforto, porque senão eu vou cair em platô. Quando eu caio em platô, não conseguir administrar o desconforto, eu tenho a estratégia de fazer o choque metabólico, que é simples. Eu aumento as calorias do que eu já estava comendo como dieta, ou eu incluo o macronutriente que eu tinha restringido durante a minha dieta. Então, em outras palavras, é pisar na jaca, chutar o balde, e nesse dia estabelecido pelo seu médico ou pelo profissional que está te acompanhando, você vai estourar o seu limite de calorias. Por exemplo, que você estava numa... Estou falando por exemplo, tá, gente? Não é para levar como base, não.
estava numa dieta de 3.000 calorias, decide fazer um choque metabólico. Você vai fazer 4, 5, 6.000 calorias, pegar comidas bem calóricas dentro das suas estratégias, dentro dos macronutrientes que você já estava comendo, ou você vai aumentar as calorias incluindo o macronutriente que você não estava comendo na sua dieta. Esse choque metabólico é super importante você fazê-lo periodicamente, que dá mais ou menos de 45 a 60 dias entre um choque e outro. Seu corpo vai te avisar que você está entrando em platô, você vai acordar desanimado, você vai começar a perder rendimento no seu exercício, ou você vai diminuir a perda de gordura que estava acontecendo ou o aumento de músculos que estava acontecendo. Isso serve para as duas etapas, para quem está em superávit e para quem está em déficit, tá? Então, para qualquer estratégia, ou para emagrecer ou para hipertrofiar, você em algum momento vai entrar em platô e o nosso corpo vai fazer esse esforço para que você não se mantenha em platô, pelo contrário, você recue na evolução. Se você estiver perdendo peso, você vai reganhar peso. Se você estiver hipertrofiando, você vai começar a catabolizar músculos, porque perde o ânimo para treinar, perde a taxa metabólica, vai diminuindo gradual e volta à homeostase, que é o equilíbrio. Nosso corpo desequilibra vários fatores para entrar em equilíbrio, tá bom? Então é importante que eu faça esse choque metabólico. E estou comendo 2.000 calorias. De repente, entrei em platô, o médico já diagnosticou isso, decidiu que você vai fazer o dia da dieta livre. Naquele dia e somente naquele dia, você vai dobrar, triplicar a ingestão de calorias. O que é que vai acontecer, doutor? Eu vou engordar, eu estou querendo emagrecer, você está me mandando comer mais. Eu sei que essa é a primeira reação e sempre que eu proponho isso para os pacientes, eles têm esse susto, doutor, mas eu estou fazendo uma dieta para emagrecer, como é que o senhor está mandando eu ir para um rodízio, comer bastante caloria? Será que isso vai atrapalhar? Eu já provei e hoje nos stories eu coloquei um vídeo de uma paciente que eu fiz e filmei os resultados, já fiz isso dezenas de vezes comigo e com os meus pacientes e super funciona. Gente, pode confiar que se você estiver sendo acompanhado por um profissional e fizer o dia da dieta livre, você vai perceber o resultado fantástico que acontece já logo no terceiro dia. Então o que acontece? Não é simplesmente assim, né, gente? Ir lá e comer tudo que tem na cabeça e pronto. Não é tão fácil assim. Você está indo na evolução e de repente você entrou em platô. Seu profissional de saúde te orienta a fazer esse choque metabólico. Até aí tudo bem. No segundo dia, primeiro você decide, vai ser hoje. Hoje eu vou fazer meu choque metabólico. Eu aumento, triplico as minhas calorias do dia de hoje. Tudo bem. No segundo dia vem a parte mais importante da história. Eu tenho que amanhecer em total jejum, tá? Eu tenho que fazer o jejum do máximo de horas que eu já estou adaptado a fazer. Seja de 12 horas, para quem não faz jejum nenhum, de 14 horas, quem está adaptado a 16 horas, a 18 horas, o máximo de jejum que eu fizer. Quando eu abrir a janela de alimentação, e aí os meus queridos alunos que sempre anotam as coisas que eu falo, anotem isso. Vou fazer um dia de dieta livre e o segundo dia eu vou fazer de jejum máximo de horas que eu suportar, tá? E aí vem aquela sempre historinha das 3 perguntas para você quebrar o jejum. É sede? Quando vier aquela vontade de comer algo. Não, não é sede, eu já bebi água e continuo com fome. O café resolve? Eu tomo um golinho de café e vejo se a fome já desapareceu. Não, o café não resolveu. E a terceira perguntinha é, eu comeria nesse momento um ovo ou comeria qualquer outra coisa que eu não gosto? Sim, eu comeria, realmente é fome. Se essas 3 perguntinhas foram respondidas, está na hora de você quebrar o jejum. Só que nesse segundo dia do choque metabólico, você só pode ingerir proteínas. Então o segredo não está no dia que você vai comer muito para dar o choque. Vai ser no segundo dia onde você começa a reestabelecer a sua dieta, porém somente com proteínas, das diversas fontes de proteínas.
proteína do leite, proteína da carne, proteína do ovo, proteína do peixe, até as proteínas vegetais. Mas entenda, um dia após o dia da dieta livre, você tem que fazer a ingestão de proteínas para que o seu corpo se mantenha nesse acelere metabólico, tá, gente? Isso é super importante. Porém, já não vai ser como o primeiro dia, que foi com calorias pesadas e às vezes não são calorias que estão fazendo parte da sua estratégia. No segundo dia, quando você entrar só com proteínas, o seu corpo vai ter que manter aquela mesma velocidade. Ele não vai achar que foi só um lanche ruim, ele vai achar realmente que você vai começar a ingerir essa grande quantidade de alimentos e você sai do platô, porque a sua taxa metabólica acelera. Porém, você no terceiro dia volta à sua estratégia alimentar, que talvez seja uma low carb, talvez seja uma cetose, talvez seja uma dieta normal carb. Eu não sei qual é o nome da dieta que você está utilizando, uma dieta Duncan, uma dieta da lua, dieta do chiclete, não sei qual é a estratégia de dietas. Só sei que as dietas não podem durar para sempre. Sei que enquanto você está fazendo a dieta, ela está funcionando, mas o dia que você entrar em platô, essa dieta deixa de fazer efeito. E aí é a hora de você fazer essa estratégia do dia da dieta livre para fazer um choque metabólico. O dia da dieta livre, gente, ele não serve para você satisfazer a sua vontade de comer alguma coisa. Até pode cumprir essa função, porque você vai buscar comer algo que você não estava comendo durante a sua dieta. Mas o objetivo dele não é buscar uma saúde mental. Você já sabe que determinados alimentos faz mal. Então comê-los não vai te fazer bem. Talvez você se sinta feliz, se sinta alegre, igual eu vejo muita gente buscando comidas erradas, que já sabe que faz mal, mas eu não sei por que motivo. Alimentação. Então, entenda que o objetivo do dia da dieta livre é dar um choque na sua taxa metabólica que estava muito controlada. Você começa a fazer uma dieta, ela percebe que você está insistindo numa restrição calórica para emagrecer e ele reduz a sua taxa para empatar com a sua ingestão de calorias. E aí é onde você vê o seu emagrecimento diminuindo até que você deixa de emagrecer. Então chegou a hora de você fazer sim o seu dia da dieta livre para poder chocar o seu metabolismo e continuar emagrecendo. É fácil de entender, gente? Ficou dúvida nesse sentido? Como fazer o choque metabólico? Se tiver alguma dúvida, eu repito com todo o carinho do mundo para que vocês entendam. Não é um tema extenso, não é um tema para eu falar horas e horas. É um tema para eu explicar como fazer e depois começo a tirar dúvidas das pessoas de como fazer ou do que não entendeu. Mas da importância eu acho que ficou muito bem claro. É importante fazer o seu choque metabólico quando você percebe que está entrando em platô ou que a sua evolução para hipertrofia ou para emagrecimento está estagnado. Doutor, eu estava perdendo bastante gordura, mas de repente parei de perder gordura. Aconteceu algo? Aconteceu um fenômeno chamado homeostase, que o seu corpo não quer que você continue perdendo esse estoque que você acumulou durante anos e ele faz com que você entre nessa estagnação de evolução. E aí é a hora de buscar o profissional para estabelecer esse choque, tá bom? Então me escrevem aí, já temos 30 minutos de live. Era um tema suficiente para eu terminar aqui, mas eu não quero que ninguém vá embora com dúvidas. Por isso que eu quero que vocês me perguntem algo relacionado ao que a gente acabou de explicar aqui.
Bebam água, não esqueçam disso, por favor. Sempre falo aqui e insisto em falar disso, que eu preciso que vocês sempre ingiram o mínimo de água todos os dias. E o mínimo é calculado acima de 35 ml por quilo, tá? Eita, gente, tem um tanto de pergunta aqui, eu não tinha subido. O pessoal tava com saudade da live? Gente, eu tenho live há mais de 3 anos, nas segundas-feiras ao meio-dia, tá? Então, todas as segundas eu tenho lives aqui. Fiz uma live no meio da semana passada com um atleta de bodybuilding, que foi uma live super legal. Quem não viu, ela continua aqui no Instagram, tá? Só não pode fazer esse choque 2 vezes por semana. Obviamente que esse choque é feito a cada 50 dias, a cada 60 dias, né? Não faz sentido nenhum. O segundo dia com as proteínas. E é em grande quantidade? Não, Emerson. Quando você estagna, você vai voltar com a sua ingestão normal de proteínas, tá? Dentro da sua dieta, só que você não deve comer nenhum outro tipo de macronutriente, só as proteínas, tá bom? O choque metabólico é apenas uma refeição? Deise está perguntando. Se você conseguir ingerir grande quantidade de calorias em apenas uma refeição, não tem problema nenhum. Você pode escolher um jantar, por exemplo, para que no outro dia você já amanheça bem nutrida, bem alimentada e consiga fazer o seu jejum. Mas nada impede de que você faça 2 ou 3 refeições hipercalóricas para fazer o seu choque metabólico, já que nós não melhoramos em uma única refeição, nós não emagrecemos em uma só refeição, nós não engordamos em uma só refeição. Então, nada impede de que a gente divida esse choque metabólico em um dia inteiro hipercalórico, tá bom, Daisy? A Kênia está pedindo, salve essa live no YouTube, minha mãe quer acompanhar, essa live vai ficar salva no YouTube, se ela não tiver nenhum problema aqui ao finalizá-la, mas ela também já está lá no Spotify, quando terminar aqui ela já vai ser salva lá no Spotify, dá para vocês escutarem. Para procurar lá no Spotify é outro nome, é o Foca na Saúde, mas se você buscar a doutora Adriana Antunes também aparece, tá? Aquela logomarca da Foquinha, escrito Foca na Saúde, que vocês veem no Story, agora ela tá no Spotify para todo mundo aproveitar, tá bom? Doutor, um dia depois do choque metabólico devo fazer jejum e no dia depois do jejum comer proteína o dia inteiro, é isso? Não, Jaqueline, deixa eu explicar. Num dia você faz a alta ingestão de calorias, no segundo dia você estende o jejum até o momento em que você vá quebrar o jejum e na sua janela de alimentação do segundo dia você só ingere proteínas. No terceiro dia você volta à sua alimentação comum, tá bom? Então a ingestão de proteínas é no segundo dia a partir do momento em que você quebrar o jejum. Se você errar muito no choque metabólico em relação às calorias, se você incluir muito carboidrato nesse choque metabólico, no outro dia você não vai conseguir fazer um grande jejum. Então, no segundo dia, quando você quebrar o jejum, você ingere as proteínas, tá? Não é no terceiro dia as proteínas. Não precisa de fazer 24 horas de jejum, até porque não é todo mundo que está adaptado. Seria injustiça minha pedir que vocês façam jejum de mais de 20 horas, porque muita gente não consegue, tá? E tá tudo bem. Eu só quero que vocês entendam que vão fazer o jejum no segundo dia, no máximo de horas que você já consiga. Quem faz ciclos de carbo precisa de choque? A Valdeci está perguntando. Olha só, desculpa. Quem faz ciclos de carbo, que eu não vejo nenhum sentido, se você está fazendo a baixa ingestão de carbo, você não faz sentido fazer ciclos de carbo, porque o carboidrato não está fazendo bem ao seu organismo, senão você não estaria restringindo ele. O que você pode fazer é, nesse dia do choque, porque quem está fazendo ciclo de carbos nunca vai entrar em choque metabólico, nunca vai entrar em platô, ele sempre vai ter uma diminuição da sua evolução, mas nunca vai entrar em platô. Então a importância da gente fazer choque metabólico é para quem está entrando em platô metabólico, tá? Eu estou evoluindo no emagrecimento, de repente eu paro de evoluir. Se você faz ciclos de carbo, você está fazendo uma rotina de semanalmente ou quinzenalmente, eu não sei qual é o prazo que você faz, semanalmente ou quinzenalmente, você está fazendo uma ingestão, uma bomba calórica aí,
que não está favorecendo a sua evolução, mas é uma estratégia que você ou o profissional que te orientou decidiu fazer. Quem vai fazer o choque metabólico são as pessoas que estavam em franca evolução e pararam de evoluir, entraram em platô, tá? Mas não necessariamente tem a ver com carboidratos ou não. As pessoas que estão fazendo hipertrofia também ingerem carboidratos e nem por isso elas vão deixar de entrar em platô. Vão entrar também, tá? Vão entrar sim em platô. Você vê os bodybuilders aí, de repente um dia eles decidem, e inclusive filmam, vão para um McDonald's, vão para um Habib's e comem gigantescas quantidades de comidas. É exatamente para fazer o choque metabólico. E eles estão ingerindo carboidratos. Não é porque é carboidrato, é porque você deixa de evoluir. Se você faz rotineiramente ciclos, você nunca vai ter esse choque, porque você não vai estar evoluindo drasticamente, tá? Quem aguenta jejum maior do que 24 horas, pode ou não fazer. Se você estagnar, você pode fazer. Você não vai participar do choque metabólico. Gente, entenda o que eu estou explicando. Não é uma competição de jejum. Você consegue fazer mais de 24 horas, consegue fazer 30 horas de jejum, tá tudo bem. Mas se você quer fazer a estratégia do choque metabólico, não adianta você entrar em jejum de 30 horas, porque você não vai conseguir manter a acelere do seu metabolismo. Se você está fazendo 30 horas, o seu metabolismo vai estar acelerado com que objetivo, já que ele não tem comidas para ele metabolizar? Entende? Então não é conseguir fazer muitas horas. Isso não vai te evoluir mais, vai frear o metabolismo. Eu preciso de acelerar o metabolismo. O que eu falei do jejum é simplesmente como estratégia de você se limpar da insulina, porque você vinha de uma dieta muito calórica. Então, existe o porquê de cada coisa. Eu estou fazendo um choque metabólico com alta ingestão calórica. Eu preciso diminuir a minha quantidade de insulina no corpo, na corrente sanguínea. Então, eu faço algumas horas de jejum e depois eu já incluo a proteína outra vez. E aí eu volto a acelerar a minha taxa metabólica. Então, não adianta eu vir de um choque metabólico e no segundo dia fazer 30 horas de jejum. Que o acelere que eu dei na taxa metabólica no primeiro dia, eu perco ele nessas 30 horas de jejum. Então, muito cuidado e não tentem inventar a roda, tá, gente? Tudo que eu estou falando aqui não foi eu que inventei, eu estou falando de ciência. Então, façam o choque metabólico exatamente da forma que está pré-estabelecido, mesmo que você já tenha um costume de fazer muitas horas de jejum. E eu, como médico, não recomendo ninguém fazer mais de 24 horas, mais de períodos de 24 horas por semana. Você pode fazer todos os dias 18, todos os dias 16, mas 24 horas eu recomendo só uma vez por semana, tá bom? Mas respeito quem consegue fazer muitas horas, não tem problema nenhum. Só explico que se você exagerar no jejum, você não vai conseguir os benefícios desse choque metabólico, tá bom? O Jonas está dizendo que vai voltar para o trabalho, gostou da live. Não esqueço de nenhum paciente, pelo contrário, viu, Jonas? Não precisa de ter medo, que eu não esqueço de nenhum paciente. Inclusive, vigio os meus pacientes. Se você deseja ser meu paciente, basta você escrever no WhatsApp que está aqui no nosso Instagram, que é o 85 9824 1979. Vamos explodir o telefone da Camilinha, vamos agendar consultas. Graças a vocês, eu só tenho para metade de março liberado a agenda. De março para cá tá toda cheia, toda completa, mas não desanime por isso, tá, gente? Eu tenho total disponibilidade para atender vocês aqui no direct, aqui no Instagram, nas outras redes sociais que eu estou presente também, pode me escrever à vontade, tá? Agradeço muito esse carinho de todo mundo que assiste a live, de todo mundo que me escreve, todo mundo que faz perguntas. Quando eu abro as caixinhas de pergunta, aproveitem para perguntar coisas inerentes à sua estratégia, tá? Eu sei que tem muita gente que perde tempo de ficar perguntando outras coisas que não tem nada a ver com a sua evolução. Quero que cada um de vocês cuidem da sua saúde. Parem de perguntar coisas que não fazem sentido nenhum. Não busquem a evolução em medicações. Busquem a evolução natural, o mais natural possível, tá?
Doutor, se você quebra o jejum meio-dia, sou obrigado a comer muito porque não consigo mais comer muito? Não, veja bem. Na estratégia do choque metabólico, você vai fazer o primeiro dia com uma grande ingestão de calorias. No segundo dia, você vai estender o seu jejum máximo de horas que você quiser ou que você está capacitada. Chegou ao meio-dia, você quebra o jejum. Não precisa de comer muito. Eu já falei isso outras vezes e vou repetir agora com todo o carinho do mundo. Existem dois princípios super importantes para uma reeducação alimentar. E o primeiro deles é comer só quando tem fome, tá, gente? Existem as estratégias de comer de 3 em 3 horas para hipertrofia, para a galera bodybuilding, não tem problema. Mas para gente aqui que está buscando emagrecimento, buscando uma vida normal e saudável, comer quando tem fome. E comer até saciar a fome. Se você já comeu e saciou a fome, tá tudo bem. Não insista em comer mais do que você aguenta, porque não faz nenhum sentido se você está buscando uma qualidade de vida, tá? Só deixando bem claro que quando eu falei pessoal do bodybuilding, eu não estou descartando eles como pessoas diferentes da gente. Mas como eu tenho atletas de alto rendimento, eu deixo muito bem claros para ele que nem sempre alto rendimento está associado à saúde, tá, gente? Que fique muito bem claro isso. Eu tenho pessoas normais e saudáveis e tenho atletas de alto rendimento. São pessoas diferentes que se propõem a estratégias diferentes. Alto rendimento é alto rendimento, não se compare. Existe uma frase até meio clichê que é: não compare os seus bastidores com um palco de outra pessoa. Essas pessoas que têm alto rendimento não podem ser consideradas pessoas comuns, pessoas do dia a dia. Elas são pessoas especiais que têm o seu alto rendimento exatamente porque pagaram o preço disso, tá? Então, não se preocupe com as pessoas que estão comendo por alto nível de hipertrofia ou pessoas que estão restringindo muito por alto nível de desempenho e estão buscando emagrecimento, definição. Não é essa. Estou falando para você, público em geral, pessoas normais que querem continuar no seu trabalho de emagrecimento e no seu trabalho de hipertrofia. Não é alto rendimento aqui, tá bom, gente? Esse choque metabólico pode ser utilizado no alto rendimento, mas uma outra estratégia que eu deixo para consultas individuais para os meus atletas de forma individual, tá bom? Beijo grande para o meu querido enfermeiro aeromédico. Gente, é uma página super interessante para quem tem curiosidade de saber como que nós trabalhamos no nosso aeromédico, tá? Então deixo para vocês aqui esse @ do enfermeiro_aeromédico. Muita informação legal para vocês lá. Escreve, pergunte a ele qualquer coisa que você queira saber sobre o aeromédico, tá bom? E ele está fazendo uma pergunta: doutor, gostaria de saber o que é choque metabólico e se só consigo identificar por exames laboratoriais ou há fatores clínicos. Sim, meu amigo, sim, a ideia é muito mais clínica. Sempre a clínica vai ser soberana, tá? Eu não preciso de fazer exames laboratoriais para entender que eu estou estagnado na evolução. Eu percebo que não estou evoluindo por parâmetros clínicos, parâmetros de balança, parâmetros de bioimpedância, mas notoriamente eu vejo que a evolução diminuiu. Ou eu vejo que eu deixei, inclusive, de evoluir e me estagnei no processo, seja de emagrecimento ou de hipertrofia. E nesse momento eu posso utilizar do choque metabólico para aumentar a minha taxa metabólica basal, tá bom? Não, você não é obrigado a comer. Gente, esquece essas coisas de obrigado a comer porque vou treinar. Não existe isso. Eu treino em jejum, a maioria dos meus atletas treinam em jejum. Ninguém é obrigado a comer nada. Ninguém é obrigado porque vai fazer uma coisa a comer. Hoje eu atendi um atleta que tranquilamente ele almoça e depois ele faz o jejum até no outro dia. E no outro dia ele ainda treina grandes distâncias de corrida. Não existe essa obrigação para comer, essa obrigação porque vai treinar. Existem estratégias, então decide qual é a estratégia que você pretende cumprir e aí você vai planejar de acordo ao seu dia, tá? Mas não existe nenhuma obrigação, existe a necessidade de comer e existe as estratégias, tá bom? Obrigação não, talvez uma estratégia.
Beijo grande para você, Luana, para todo mundo que está aqui, né, gente? Eu tenho sempre que agradecer vocês, mas eu quero mais perguntas. Nós estamos terminando a live. Já falamos bastante sobre o choque metabólico. Eu acho super interessante que todo mundo saia daqui entendendo a necessidade. O choque metabólico, ele é somente para os casos em que há uma estagnação na evolução. Não coloque o choque metabólico ou o dia da dieta livre, ou se você quiser chamar do dia do lixo, não coloque isso na sua rotina. Só utilize essa ferramenta caso há necessidade. E a maioria dessas necessidades pode ser percebido pelo paciente em questões de evolução corpórea. Você percebe que deixou de evoluir, ou você que está sendo acompanhado por um profissional que faça uma bioimpedância, por exemplo, e veja que você que estava em descenso de gorduras começa a estagnar esse nível. Doutor, qual é a melhor estratégia para ganho de massa? O Eduardo está perguntando qual é a melhor estratégia. Para o Eduardo, a melhor estratégia é a estratégia do Eduardo. Para a Cleice, a melhor estratégia é a estratégia da Cleice. Não existe melhor estratégia, existe a ideal estratégia para cada um, tá, Eduardo? Então, não existe a melhor. Talvez eu possa te dizer que a melhor estratégia é você treinar como um monstro e usar muito anabolizante. Mas também eu posso te fazer que a estratégia seria você aumentar as suas proteínas até um certo nível, treinar todos os dias ou treinar 2 vezes. Não existe a melhor, existe a estratégia mais adequada para cada tipo de paciente. Então não tem como, inclusive, responder essa pergunta de forma empírica, sem conhecer como você se alimenta, sem conhecer como você se treina, ou qual é o tipo de treino que você faz, se você faz jejum, se você faz uma dieta hipercalórica, se você faz uma dieta hiperproteica. Então é muito vago perguntar qual é a melhor sem conhecer o paciente. Agora eu posso montar uma estratégia, eu posso montar a melhor estratégia para o paciente. Aí sim, não é a melhor para todo mundo. Tá bom, Eduardo? Doutor, boa tarde. A radiola quebra o jejum? Muito obrigado, o senhor sempre ajudando. Olha só, depende do que ela vai estar inserida. Muitos dessas fórmulas, elas vêm com algum corante, com algum adoçante, eu não sei se é em cápsula, se é em sachê, e também não sei se era necessário que se tome em jejum, tá? Porque eu não sei se a fórmula da radiola rosea está sozinha ou está com outros componentes. Medicações não vão quebrar o seu jejum. Agora, essa suplementação, talvez você escolha outro horário para utilizá-la para que não te atrapalhe no jejum. Mas uma cápsulazinha só não vai fazer grande diferença, tá bom? O que mais, gente? Sobre choque metabólico, que ficou em dúvidas, perguntem, fiquem à vontade para perguntar. Para mim é um carinho imenso, uma vontade louca de ficar respondendo vocês. Sei que existem dúvidas, eu prefiro que vocês sanem as dúvidas para não fazer errado depois, tá? Mas o mais importante é que vocês não saiam da live sem entender como é que nós explicamos o choque metabólico e em que situação é necessário fazer esse choque metabólico. Eu estou vendo uma perguntinha que alguém quis fazer na caixinha de perguntas aqui. Ela está falando que, vou colocar para vocês verem aqui a pergunta, não tem muito a ver com a live de hoje, mas eu vou respondê-la. Eu praticamente não transpiro durante a atividade física, isso é normal? É normal que algumas pessoas transpiram e outras não, isso é normal. Durante a sua atividade física eu não sei, porque eu não sei qual é a sua atividade física. O que eu posso te dizer é, a transpiração, ela não está diretamente ligada à quantidade de calorias perdidas. A transpiração é simplesmente que a temperatura do seu corpo aumentou e o seu corpo precisa dissipar esse calor. Ele dissipa o calor levando ele para a superfície e liberando ele em forma de suor. Tem pessoas que transpiram mais, pessoas que transpiram menos, em relevância às glândulas sudoríparas. Mas a intensidade do seu treino talvez não está adequado para a sudorese que você almeja. Ou a hidratação corpórea não está nivelada com a quantidade que você necessita. Tem vários fatores que podem influenciar na perda ou não do suor, mas não diretamente está ligado à perda de calorias, tá? Tem gente que quase não sua, mas sim tem uma perda considerável de calorias, porque não é isso que determina. Agora, se você intensificar mais o seu treino e hidratar-se mais,
consequentemente, talvez você verá uma maior sudorese, que também só significa isso, que você está com uma hidratação adequada e que você está dissipando o calor do treino, tá bom? Tenho que passar o dia inteiro comendo só proteína ou só a primeira refeição depois do jejum? Então, boa pergunta, tá, Luana? Talvez você perdeu o comecinho dessa explicação, mas é assim, ó. Primeiro dia você aumenta a quantidade de calorias. No segundo dia você vai estender o jejum até o momento em que você consegue e vai fazer somente proteínas em toda a sua janela de alimentação. Exemplo que você quebrou o jejum 9 horas da manhã. Nesse segundo dia você vai comer só proteínas em todas as refeições do dia, tá? Não é a primeira refeição, é todas as refeições do dia você vai fazer a ingestão de proteínas, de todo tipo de proteínas. Pode ser a proteína do ovo, a proteína do leite, a proteína da carne, a proteína do peixe e até as proteínas vegetais, tá? Todo tipo de proteína pode ser utilizada nessa estratégia do choque metabólico no segundo dia, tá bom? Mas é todas as refeições daquele dia, tá bom, Luana? Doutor, fazendo um ciclo de jejum intermitente e cetose, também entramos em platô? Sim, Ana. É uma boa pergunta, mas olha só, o platô, ele não tem a ver com a estratégia que você está fazendo, ele tem a ver com o equilíbrio que o seu corpo deseja em relação ao que você está consumindo e o que você está gastando de combustível. Tá? Vamos fazer uma analogia aos carros. Quando você coloca um combustível e está gastando da reserva, a sua reserva vai diminuir. E aí o seu corpo ele vai entender que em algum momento, se ele permitir que você continue fazendo isso, você vai zerar a sua reserva. Então, o nosso corpo, inteligentemente, ele freia esse consumo da reserva, independente da estratégia que você esteja fazendo, tá? Inclusive, é muito comum nas dietas de baixa ingestão de carboidratos que você mais rapidamente chegue a um platô, porque você está consumindo mais da reserva. As estratégias de jejum, de dieta cetogênica, de dieta low carb, ela vai consumir altos níveis de gordura corpórea. E o corpo, entendendo que está consumindo muito, ele freia esse consumo, diminuindo a sua taxa metabólica, colocando você em estagnação, tá bom? Um menino bonito desse entra aqui para me chamar de feio, gente. Meu filho, você não tem o que fazer, não. Vamos, pronto, bloquear ele, né? Não tô fazendo nada aqui, não tem nada para acrescentar, a gente bloqueia ele. O Cristiano está perguntando, doutor, as cápsulas de sal durante o treino quebra o jejum? Não. Treino de mais de 1 hora recomenda a utilização de cápsulas de sal. Os sais são sais minerais, não quebra o jejum. E mesmo que quebrasse o jejum, não teria grandes prejuízos na sua estratégia, tá, Cristiano? O Alexandre está perguntando, para o choque metabólico, faz apenas uma refeição que fuja à dieta ou na janela daquele dia é que se alimenta errado, entre aspas? Não. Olha só, Alexandre, boa pergunta, mas é bom esclarecer que depende do platô que você entrou. Você vinha de uma evolução muito grande e de repente você freou bruscamente a sua taxa metabólica. Se você fizer o choque metabólico de uma só refeição, você não vai conseguir um grande choque, porque em uma refeição você não vai conseguir subir muito as suas calorias. Ninguém que está vindo de uma estratégia de emagrecimento, comendo com restrição ou comendo em menor quantidade, vai conseguir em uma só refeição fazer um grande choque. Então eu, com os meus pacientes, libero um dia da dieta livre, um dia inteiro em que ele consuma grandes quantidades de calorias, grandes mesmos, para verdadeiramente fazer um choque. Porque senão ele vai fazer só um dia em que ele, em uma refeição, vai satisfazer suas vontades. Isso talvez não gere um choque metabólico para resultar numa quebra de platô, tá bom? Doutor, o café à prova de bala quebra o jejum? Sim, quebra o jejum calórico. O café à prova de bala, ele quebra o jejum calórico, te mantém em jejum metabólico. As pessoas que querem evoluir de horas no seu jejum, ele pode utilizar do café à prova de bala para manter-se mais horas
em jejum metabólico, tá bom? Que mais, gente? Estamos nos últimos minutos da live, é importante que vocês saiam dessa live entendendo tudo sobre o jejum sobre o choque metabólico. Já estou falando de jejum, sobre o choque metabólico, tá bom, gente? Para manter esse conteúdo lá no Spotify, eu não posso passar de 60 minutos. Nós já estamos em 55. Então, quero, nos últimos minutos, responder alguma pergunta que seja interessante sobre o choque metabólico e depois passo para a parte de agradecimentos, tá bom? Beijo para a Diana, beijo para todo mundo lá de São Gonçalo do Amarante. Me façam umas perguntinhas nesse finalzinho agora, para que eu só agradeça e continue agradecendo a presença de vocês aqui na live. Eu tenho um dumping, veja bem, Paulo está perguntando porque é uma característica de quem é pós-bariátrica e tem uma limitação mecânica de quantidade de alimentos. Tá? Os pós-bariátricos não têm, ótima pergunta, viu? Os pós-bariátricos, eles não têm uma capacidade mecânica de ingerir grandes quantidades. Então, esse tipo de paciente, ele tem que ingerir grandes quantidades de calorias em alimentos de rápida absorção. E aí é onde ele pode optar por lá alimentos mais pesados no sentido calórico e mais leves no sentido volumétrico. Por exemplo, um sorvete, né? Não vou ficar falando de dietas aqui, senão as pessoas vão entrar em outra esfera, mas ele pode optar por dietas sólidas juntamente com dietas líquidas para evitar que ele tenha essa sensação horrível de enchimento do pequeno espaço gástrico que ele tem depois da cirurgia. Tá, Paulo? Então, uma boa opção para você é você dividir entre alimentações líquidas e alimentações sólidas e buscar alimentos mais calóricos, mas que sejam de rápida absorção, tá bom? O amino, ele é uma proposta de proteínas, né? O amino ou os aminoácidos essenciais, ele é uma proposta de alimento que vai te alimentar em relação às proteínas, mas eles não têm grandes calorias. Então, para esse dia de choque metabólico, não seria uma boa estratégia, tá bom, Paulo? Mas só para vocês entenderem, tá? 2 dias de carbo alto e o restante carbo baixo é bom para baixar o percentual de gordura? O Evanildo está perguntando. Olha só, Evanildo, falta muita informação nessa pergunta para eu conseguir te responder. Você está na estratégia de hipertrofia, porque se você tiver uma estratégia de emagrecimento, seu carboidrato vai te prejudicar em tudo, no dia alto e no dia baixo, tá? Isso daí é loading carb ou carb loading, que é o aumento do carboidrato para você ter substratos energéticos. Não é uma boa estratégia para emagrecimento, tá? Mas se você está fazendo isso para hipertrofia, talvez você vai chegar no momento em que você vai entrar em choque e vai precisar. Mas realmente não é uma boa estratégia para o emagrecimento. E dessa forma, você ciclando, em nenhum momento você vai entrar em platô. Você vai estar ciclando, então você vai ter momentos de melhor metabolismo e de pior metabolismo. Só isso, tá bom? Gente, chegamos a 58 minutos, eu não posso perder a oportunidade de tempo para poder agradecer vocês que estiveram aqui na live, uma live sobre choque metabólico que é necessário para todo mundo que entrou em platô. Não é simplesmente porque hoje eu quero fazer um choque metabólico, não é isso. Vocês que entraram em platô precisam de fazer o choque. Você que ainda não entrou em platô não precisa de fazer o choque, mas fica o aprendizado de que o choque metabólico não é só sair e comer tudo que você viu pela frente. Você precisa de manter esse choque pelo menos por 2 dias. Então você ingere bastante calorias no primeiro dia, no segundo dia você divide o dia entre jejum e entre uma dieta hiperproteica. Isso vai fazer com que sua taxa metabólica se mantenha acelerada durante esses 2 dias e no terceiro dia você volta para a sua estratégia com garantida reestabelecimento do seu descenso ou do seu ascenso em relação às estratégias. Tá bom? Então já está cumprindo 59 minutos e 30 segundos. Eu tenho que finalizar antes dos 60 para poder colocar essa live no Spotify. Tá bom, gente? Então agradeço muito, muito a vocês que estiveram aqui e espero que durante essa semana vocês já se preparem, porque semana que vem
tem o desafio, tá bom? Beijo grande, até a próxima live, onde a gente vai tratar de outro assunto que ainda não está pré-estabelecido. Vocês vão me pedir aqui no direct qual será o próximo tema da próxima live, tá bom? Só aviso para vocês, no dia 15 nós vamos começar um desafio de 10 dias. Se preparem, quem está querendo emagrecer, se prepare quem está querendo voltar a ter saúde, tá bom? Já está o aviso dado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Vai ficar no YouTube esse conteúdo, vai ficar no podcast, lá no Spotify, esse conteúdo também, para quem quiser reescutar ou transmiti-lo para outra pessoa que não pôde estar ao vivo aqui com a gente, tá bom? Beijo grande e já estou avisando, dia 15 tem desafio. Beijo!